Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 ao 30, e diz assim a palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Deus, te dou graças, eu te honro. Obrigado pela tua palavra é santa, Pai. Deus, e no nome de Jesus, Pai, toma, Deus, nossos corações e leva-nos a Ti e dá-nos, ó Deus, a Tua revelação, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, sua voz, suas ovelhas e suas mãos. Então, nós encontramos esses três elementos sobre Jesus Cristo aqui no texto: sua voz, suas ovelhas e suas mãos. No verso 27, ele começa já enfaticamente dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é interessante essa coisa de ouvir a voz de Jesus Cristo. Talvez isso seja um mal do século XXI. Né? Talvez essa confusão que nós vivemos seja fruto direto do fato de termos dificuldades de ouvirmos a voz de Jesus Cristo. O W. Tozer tem no seu livro A Procura de Deus, o primeiro livro que eu li do Tozer, em 1991, já há alguns anos, e uma frase que sempre permeou a minha vida, eu sempre rememoro. Ele diz que Deus continua falando. Então não há dúvidas de que a voz de Jesus Cristo ela continua ecoando sobre toda a terra. Então, em todos os lugares que nós vamos, tendo em vista que toda a terra está cheia da glória de Deus, porque Deus é onipresente, quer dizer, sua presença se faz em todos os locais da criação. Se a presença de Deus está em todos os locais, automaticamente a sua voz está ecoando em todos os locais existentes. Então, todos eles dizem, Deus continua falando. E é engraçado que constantemente a gente recebe assim, como entender a vontade de Deus, como ouvir Deus, como ouvir a voz de Deus. E aí ele continua, não somente falou, mas continua falando, por força de sua própria natureza. Eu li recentemente, eu estava lendo um livro do John MacArthur, e que traz muitas mudanças para a nossa vida, e ele falou uma coisa sobre o Espírito Santo que eu nunca havia percebido. Ele diz que o Espírito Santo é meio que como que o ministro de comunicações de Deus. É ele que fala a nós. Então a matemática não é muito complexa. Se Deus fala, ele continua falando, não somente falou no passado, mas continua falando, e por força da sua natureza, ele se comunica continuamente. Isso é pelo Espírito Santo que ele nos fala. Então a matemática não se torna muito difícil. Ora, o Espírito Santo habita dentro de mim, isso é fato. Eu acredito que ele deva habitar dentro de você. Ora, isso é fato. Então, se o Espírito da comunicação de Deus habita dentro de nós, não tem que ser muito difícil ouvi-lo, porque ele está em mim, ele está em Deus, ele está em toda a terra, ele está toda a criação, repousa na presença de Deus, e o Espírito está dentro de mim, e ele comunica. E aí, então, enfaticamente, Jesus, ele não deixa sombra de dúvida, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele faz a colocação numa certeza, numa convicção, não deixa margens para dúvida. Aí o Tozer encerra sua frase dizendo, ele enche o mundo com sua voz. A voz de Deus está aí. É claro que nós vivemos um tempo de diversas vozes. E eu acho interessante que essas vozes, elas nos capturam.
Essas vozes, elas nos seduzem, elas nos convencem. Seja a voz do mundo, seja a voz da televisão, seja a voz dos artistas, seja a voz da esquerda, seja a voz da direita, enfim, das pessoas que estão à nossa volta. Verdade é que existem muitas vozes ecoando o tempo todo, de diversas formas, em diversos tons, com diversos objetivos. Tozer, num dos seus outros livros, ele escreve que ele acharia quase que impossível no século 21, numa rua movimentada de uma grande cidade, no frenesi, no barulho dos carros indo e vindo e de tantos negócios a serem feitos, que o homem moderno, ele parasse e tivesse a sensibilidade de ouvir Deus. Ele diz que Deus não se dobrará à nossa pressa nervosa. Então não adianta eu chegar diante de Deus achando que eu vou chegar igual diante das tecnologias, porque é tudo aqui agora, e se não for aqui agora a gente já desiste. A gente já parte para frente e compra outro modelo. Então não dá para simplesmente chegar diante de Deus e falar assim, ou o senhor responde agora, ou eu vou comprar um Deus X Pro Plus, que ele vai me responder automaticamente. Não é assim que funciona. Ele continua Deus, ele continua Senhor do tempo, ele continua Senhor da sua vida, ele continua Senhor de todas as coisas. E é nessa ansiedade que nós não damos conta de parar, observar, ter a sensibilidade de ouvir como Deus tem nos falado. Antigamente, quando não tinha o direito dos animais, hoje tem direito dos animais, né? A blogueira essa semana foi cancelada porque ela postou um vídeo de um cachorro sendo asfixiado com um saco plástico, ela se debulhava de rir e todo mundo... Eu só não cancelei porque eu nem conhecia, não estava lá no Instagram dela. Então, tinha cancelado também. Hoje nós temos os direitos dos animais. Explicava isso para a Bianca um tempo desse. Agora não pode pegar e bater no Todd toda hora. Porque agora tem lei que protege o Todd. Mas a verdade é que nós queremos, numa pressa nervosa, sair destrambelhados. E não queremos parar, ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Tudo é aqui e agora. Então, esses tons, essas vozes, elas precisam ser filtradas. Eu e você simplesmente precisamos parar. Eu me lembro um texto que eu gosto muito do Novo Testamento, quando Jesus olha para os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus eram a nata religiosa dos tempos de Jesus, dos dias de Jesus. Ele olha para eles e diz assim, vocês são tão necios, tão insensatos, tão bobinhos, porque vocês olham de tarde para o tempo, vê as nuvens, vê a claridade do sol. E eu aprendi quando era pequeno, liblina baixa, sol que racha, liblina na serra, chuva na terra. Então, você chega de tarde, olha o tempo e sabe discernir se vai chover amanhã ou não. Mas não sabe discernir o tempo de Deus. Discernir o tempo de Deus nada mais é do que ouvir a sua voz. Então, como eu dizia, né, hoje nós temos os direitos dos animais, mas antigamente, quando não tínhamos, sabe como é que a gente educava cachorro? A gente pegava a cara dele e esfregava lá onde ele fez xixi, até ele nunca mais fazer xixi lá, não é assim, os mais velhos? Faz isso hoje para ver se você não vai parar na cadeia. Deixa seu vizinho filmar para ver se você não vai parar na cadeia. Mas às vezes eu penso que Deus chega quase a esse ponto. A vida, se Deus não faz, eu sei que a vida faz. Ela pega a sua cara, ela esfrega a sua cara lá para ver se você entende. Ainda assim, você olha para o tempo, sabe se vai chover amanhã, sabe qual artista que vai casar com qual artista, sabe qual música que vai fazer sucesso, mas quando para e repousa, não sabe ouvir a voz de Jesus.
não sabe discernir o tempo. Mas ele enfaticamente diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é um condicional. Se as minhas ovelhas forem boazinhas, elas vão ouvir a minha voz. Se as minhas ovelhas pastarem num pasto verdejante, elas vão ouvir a minha voz. Oh, se as minhas ovelhas estiverem bem tosquiadas, elas vão ouvir a minha voz. Não! É um fato, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, independentemente da condição da ovelha, cabe a ela ouvir a voz de Jesus Cristo. E automaticamente discernir o tempo. Saber o que Deus quer. Nós não precisamos esperar a vida pegar nossa cara e esfregar no chão. Antigamente, quando não tinha muitos direitos dos humanos, que agora tem um tal do direito dos humanos que é o terrível, né? Você não pode nem falar muita coisa. Falava muito, a gente usava classificava um tipo de cristão. Os mais antigos de igreja vão se lembrar de eu ter dito isso no passado. Cristão costas largas. Você já teve um filho? Já teve, não, você não morreu, você tem. Você tem um filho que quando era pequeno, era costas largas, você podia matar de bater, que ele levantava e ia lá e fazia de novo? Eu quase falei o nome, né? Mas estão me proibindo de falar nomes, porque eu sou pessoal demais. Mas já teve, conhece uma criança assim? Já teve um aluno assim? Que ele ficou 300 e 250 dias sem recreio. Aí no 300, 256 dias, ele senta e não faz a tarefa. Apanha, ele simplesmente não aprende. A gente chama de crente costas largas. É aquela ovelha que, apesar da voz de Deus estar ecoando na sua mente, ele não tem a sensibilidade para parar e simplesmente ouvir essa voz. Sabe, uma coisa que eu concluo, o problema não está na voz de Deus, porque a Bíblia enfaticamente diz que ela ecoa sobre a humanidade, sobre a criação. Deus está falando. O problema está na ovelha que não quer parar, acalmar e ouvir Deus. Ela fica tão agitada. Já tomaram? Quem tomou a vacina aí? Boa parte do pessoal já tomou vacina, né? É uma coisa interessante, né, tomar a vacina. Você simplesmente tem que chegar lá e relaxar. Se você endurecer, dói mais, né? É engraçado, né? Sabe o que eu tenho aprendido? Que com Deus é do mesmo igual que nem. Você precisa chegar diante de Deus e dar uma relaxada. Se você chegar lá e endurecer e começar a querer deduzir. Eu faço discipulado com uma determinada pessoa, ignorante que dói. E eu chego lá, quando eu leio a primeira letra do versículo, ele quer adivinhar o último. Eu, calma, o texto é bonito, vamos curtir o texto. Não adivinha. Mas a gente chega diante de Deus e a gente não ouve a voz dele porque a gente quer adivinhar. Sabe por que a gente quer adivinhar? Porque a gente quer que ele fale o que a gente quer ouvir. Quando eu fui sair, João Manuel, eu fui para deixar a coordenação, fui para a sala de aula, foram longos, eternos, inacabáveis 15 segundos. Deus, vamos lá, tem 15 segundos. Sai ou não sai? Sai. E eu tenho dito, na sequência veio pandemia, crise, enfim, um monte de mazela. E eu tenho dito, foi a mais acertada decisão profissional que eu já tomei até hoje. Na hora certa, no momento certo, da forma certa, sem dor. Porque eu parei, respirei e disse, vai lá, Senhor, tua palavra diz que a paz no coração, que se o meu coração não me condena, maior é o Senhor que está no céu. Mas se o meu coração me condena, maior é o Senhor que está no céu também. Tua palavra diz que o teu Espírito testifica dentro de mim que é isso aqui e agora.
Então as pessoas saem fazendo a loucura e dizendo, Deus abençoa agora que eu já fiz. Não, é simples, respira, presta atenção nos sinais. Conheço uma pessoa que fora do corpo, no corpo, não sei, ela trabalhava no serviço. Trabalhava, era feliz, servia, testemunhava, edificava. Aí surtou, não quero mais não, eu quero uma vida calma. Largou, foi para outro, chegou lá no outro, tinha toda a calmaria que ela tinha expectativa. Mas desencaixou uma engrenagem, só uma, não era a vontade de Deus. Deus não a fez para aquilo. Acabou. A paz do mundo não enche o seu coração. Jesus Cristo vira e fala assim, eu vos dou a paz que o mundo não conhece, a paz que o mundo não pode te dar. Pode dar 250 milhões de maravilhas do que o mundo te oferece. Mas quando saiu da engrenagem de Deus, porque você foi soberbo, arrogante e escolheu por si só, a paz do mundo não te dará descanso. Aí a pessoa no corpo, fora do corpo, não sei. Não quer mais não. Voltou para o outro emprego. Aí chegou lá no outro emprego, olhou para o emprego e falou assim, mas será que é isso que Deus quer para mim? Aí eu penso assim, Deus, agora cabe aquelas palavras que Jesus falou na cruz. Quais foram as palavras que Jesus falou na cruz? Falou também, Deus, eu entrego o teu espírito. Também falou, Pai, perdoa, porque não sabe mais o que fala. Chega um ponto que o indivíduo não sabe mais o que fala. Eu acho que está esperando a famosa bola azul cair do céu. Só que não é assim que a banda toca. Aí diz que o cara estava lá plantando mandioca. Aí estava plantando milho, né? Não, ele estava plantando o quê? Bananeira. Estava plantando bananeira, sol quente. Aí ele não aguentava mais aquilo. Mas ele plantava bananeira e as bananeiras davam cacho. E ele vendia na feira, ia próspero. Aí ele falou, Deus, me dá um sinal. Eu quero um sinal da tua voz, para saber o que é para me fazer. E apareceu umas nuvens do céu. Uma em formato de V, outra em formato de P e outra em formato de M. VPM. Mas ele era crente. E o que um bom crente faz? Ao invés de respirar e entender a voz de Deus, ele espiritualiza. E aí ele entendeu, vai para o ministério. Glória a Deus, não é para mim fazer mais plantação, vou agora trabalhar só no ar-condicionado. No 22, porque o povo fica reclamando, mas no ar-condicionado. E ele foi, se lascou. Aí ele foi trocar ideia, mas Deus estava tão nítido. Deus, não, é porque eu pus VPM, você pediu sinal. Não era tempo de plantar bananeira, era tempo de plantar mandioca. Então estava lá, VPM, vai plantar mandioca. Mas você quis deduzir que era para você ir para o ministério. Eu te chamei para essa obra. Então nós não temos que adivinhar o querer de Deus. Temos só que descansar e saber que Ele é Senhor de todas as coisas. E que Ele nos usa. E que não é o lugar que nos faz, mas nós fazemos o lugar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus Cristo, porque ela ecoa. Aí ele continua. Então, Jesus, sua voz, ele continua falando. Só simplesmente acalma e ouve. Verso 28. Aliás, ainda no verso 27. E eu as conheço. Eu achei uma coisa tão intrigante sobre Jesus Cristo. Porque nesse versículo aqui, nós temos elementos distintos. Nós temos ovelhas com uma obrigação, ou com um chamado, de ouvir a voz. E nós temos Jesus Cristo com uma missão suprema. Qual é? Texto, verso 27. Qual é a missão de Jesus Cristo no verso 27?
Da ovelha está claro, falei muito. Ouvir a voz de Jesus Cristo. É interessante, mas nós passamos uma vida inteira acreditando que nós tínhamos que fazer um esforço sobre-humano para conhecer Jesus Cristo. Não foi assim? Eu mesmo diversas vezes cheguei aqui e falei, você tem que conhecer, nós cantamos, tem que conhecer seu filho. Mas de repente o texto traz uma novidade, uma coisa gloriosa, e eu as conheço. Aí é importante que eu conheça Jesus Cristo. Mas o texto me diz que é importantíssimo que Jesus Cristo me conheça. Aí eu fiquei pensando nisso. Gloriosa missão de Jesus Cristo. Terrível missão de Jesus Cristo me conhecer. E aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do texto quando ele disse, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Mas os cabrinhas chegaram lá dizendo, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz cura em teu nome, eu fui nos cultos, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Mas o importante, de fato e de verdade, no final das contas, no fritar dos ovos, no balançar da carroça, onde as abóboras se ajeitam, aí eu tive um rema, que de fato, de verdade, o que importa é que Jesus me conheça. E aí eu preciso pedir perdão para vocês. Preciso pedir perdão quando eu insisti para você se batizar. Eu preciso pedir perdão quando eu insisti para você se tornar membro da igreja. Eu preciso pedir perdão quando eu insisti para você ser dizimista. Preciso pedir perdão quando eu insisti para você vir aos cultos. Porque talvez Jesus não te conheça. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus. Aí nessa hora você começa a falar, Deus, eu estou aqui. Me conheça, me veja. E aí eu me lembrei do salmista orando, Senhor, levanta do teu trono e ouve a minha oração. Ou seja, me conheça. E aí fiquei pensando nisso, que talvez a coisa mais importante da vida religiosa, da vida cristã, seja o fato de que Jesus Cristo, na sua glória, na sua misericórdia, na sua graça, no seu sacrifício vicário ali na cruz, tenha me conhecido. Aí me lembrei de Apocalipse, quando o Apocalipse de João diz que ele me chama pelo meu nome. É o cúmulo da intimidade dele me conhecer. No meio de toda a humanidade. Nós ficamos muitos anos na igreja só com o João. Agora nós temos já 3, né? João Miguel, o João. Como é que Deus vai me diferenciar dos demais Joãos? É incrível, mas Jesus me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele me chama pelo nome. Talvez, então, o mal de alguns de nós seja o fato de Jesus Cristo ainda não ter nos conhecido. Eu sempre soube que em algum lugar nós não temos capacidade para escolher Deus, para decidir fazer isto ou aquilo para Deus. Eu sempre apregoei e preguei aqui na igreja, que quando a pessoa sai aqui da igreja, não vou congregar aqui mais não. Eu nunca entendi como se ela estivesse nos abandonando. Há 20 anos eu entendo que Jesus Cristo, por motivos que eu jamais conseguirei explicar, está picando o pé na bunda do freguês e olhou para ele e disse assim, tu não serve para essa obra. Porque eu amo essa obra. Aí hoje me deparo com isso. Eu as conheço. Corretamente falando. É eu que as conheço. Elas me seguem. Elas me seguem porque ouvem minha voz. Se ouvem minha voz é só porque eu as conheço. E se me seguem é só porque eu as conheço.
É aqui, exatamente neste ponto, que nós entendemos a vontade de Deus, quando Jesus Cristo me conhece. Eu passo a ouvir a sua voz e passo a seguir. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para mim, discernir o tempo de Deus? É muito simples. É só seguir Jesus Cristo, não tem erro. Você já viu algum momento na Bíblia Jesus Cristo fazendo o contrário ao querer a vontade de Deus? Não. Então segue Jesus Cristo e com certeza você vai encontrar o querer de Deus sobre sua vida. Praticamente ele diz, eu as conheço. Ele termina a sequência dizendo, e depois disto, delas ouvirem minha voz, me seguirem, porque eu as conheci, dei minha voz. Aí no verso 28, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E isso me dá uma segurança plena e suprema de servir a Cristo, porque quando eu estou nas mãos de Jesus Cristo, nada pode tirar. Até aqui não é suficiente. O verso 28 não é suficiente, eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. E ninguém, absolutamente ninguém, aqui inclui inclusive você e Satanás, as arrebatará da minha mão. Mas parece que Jesus queria ratificar isso daqui. Aí ele diz o verso 29, meu Pai, sabe por que ninguém as tira da minha mão? Olha que glória, porque meu Pai que as deu. Foi meu Pai que as me deu. E Ele é maior do que todos. E Ele não ia me dar a alma do A ou do B, mas depois alguém vinha tirar de mim. Ele é maior do que todo mundo. Então, aquele que ele me deu, aqueles a quem Ele me deu, não podem sair da minha mão, aleluia. Porque Ele é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Epa, eu achei aqui uma confusão entre a Trindade, uma disputa, me parece. No verso 28, nós estamos nas mãos de quem? De Jesus. No verso 29, nós estamos na mão de quem? De Deus. Como é que se resolve isso, então? Ninguém pode arrebatar no verso 28, porque eu estou nas mãos de Jesus Cristo. Mas no verso 29, ninguém pode arrebatar, porque eu estou na mão de Deus. Então, afinal, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Quem me segura é Deus, não é Jesus. Aí ele encerra com o verso 30. Eu e o Pai somos um. Se está na mão de Deus, está na minha mão, filho. Glória a Deus. Se você está na mão do Filho, está na mão do Pai. Glória a Deus. Precisamos, então, ser conhecidos de Jesus Cristo. Pare com todo o seu esforço de conhecer a Deus. E comece por um outro caminho. Peça a Ele que se revele a você. Fala assim, Jesus, se mostra a mim. Porque eu não quero ir para o inferno. Se mostre a mim na sua graça. Porque o pastor não vai mais ficar brigando comigo, não. Então, se o Senhor não se revelar a mim, vai chegar o dia do juízo, e o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas essa não é a única opção. No mesmo texto ele diz, mas vocês benditos de meu Pai, vinde, porque eu vos conheço, preparei para vós o reino eterno, preparei para vós. Jesus Cristo é quem conhece você. E se Ele ainda não te conhece, não se revelou a você, acalma o seu coração e para de resolver sua própria vida e aceita o que Jesus Cristo tem proposto para você. E Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Eu falo com elas. Elas me ouvem, me seguem, fazem a minha vontade, estão guardadas nas mãos
de meu Pai. Te dou graças, ó Deus, eu te honro, eu glorifico a Ti, Deus, Tua palavra, Tua vontade, Teu querer, Pai. Chama-nos a Ti, Deus, chama-nos, ó Deus, a Tua infinita misericórdia, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Deus, em o nome de Jesus. Guarda nossos corações na Tua misericórdia, Pai. Em